Campina Grande, segunda-feira, 22 de junho. Ontem teve início a estação do inverno, que estender-se até o dia 22 do mês de setembro. Apesar de estarmos no nosso calendário iniciando desde ontem, há algum tempo nós já vínhamos experimentando esse clima de inverno, que, aliás, ultimamente está fazendo muito frio em Campina Grande. Dentro de instantes, você terá a oportunidade de ouvir o pastor Walter Vandilson, a conclusão da mensagem que ele transmitiu durante o nosso jubilamento. Você também ainda ouvirá ao término deste programa a cantora Jaqueline louvando a Deus. Porém, antes, desejamos convidar todos os casais, todas as famílias que estão conosco, em especial você que reside em Campina Grande, venha participar do 14º Congresso Nacional de Casais, que será promovido pela Igreja Evangélica Congregacional de Diamantina, lá no Hotel Garden. Inclusive, você já deve procurar a igreja nos horários de culto para fazer a sua inscrição para participar deste 14º Congresso Nacional de Casados. Será realizado de 30 de outubro a 1º de novembro. Para maiores informações, você procure a direção da igreja através do pastor Orlando ou do irmão Alessandro e faça a sua pré-inscrição. Nesse instante, eu quero deixá-los com o pastor Walter Vandilson trazendo a conclusão desta palavra que eu creio vai falar profundamente ao seu coração. Se é do coração, de todo o coração, que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Foi exatamente neste momento, queridos, e é por isso que eu estou voltando ao capítulo 4, porque foi exatamente neste momento de obediência e serviço ao Senhor que houve a batalha narrada no capítulo 7, na qual o Senhor trovejou sobre os filisteus e eles foram derrotados, porque Deus age quando o povo o serve. Deus age quando o povo anda em obediência aos seus preceitos. Deus age quando o povo depende dele e se curva ao senhorio dele. Muitas vezes nós, nos dias atuais, estamos vivendo problemas porque nós queremos agir segundo a nossa vontade, no nosso tempo, do nosso jeito. E aí Deus se torna uma segunda instância. Quando dá errado, aí vão recorrer a Deus. Eu só me lembro do meu sogro, que o pastor Bosco conhece. Ele tinha uma lanchonete lá na rodoviária velha, e às vezes as pessoas chegavam lá: irmão, ore por mim. Por quê? Não, porque eu fiz uma besteira, eu fiz um negócio. E porque você não consultou Deus antes? Mas irmão, não sabe que a gente faz assim. Ele dizia o seguinte: eu vou orar pelo povo de Deus, se você estiver no meio, você vai ser abençoado. Porque muitas vezes é assim que acontece. A razão de Deus atender às orações do seu povo está no fato de Ele reinar na vida desse povo. Quando Ele reina no meio desse povo, Ele atende os seus pedidos. Muitos há que vivem em desobediência aos mandamentos divinos, como eu acabei de falar, dizem que pertencem ao povo de Deus, mas agem como se não temessem a Ele, agem como se Deus não reinasse sobre suas vidas, são senhores de suas vontades e ainda querem que Deus responda aos seus clamores. Não, queridos, não é possível acontecer isto. Quando nós andamos de acordo com a nossa vontade, não nos submetemos ao senhorio de Deus, não é possível que Deus esteja a responder os nossos clamores. Deus exige obediência e servidão a Ele. A melhor coisa que pode existir, tenho certeza que o pastor Bosco, nesses 50 anos de ministério, pode dizer isso, e nesses 74 anos de vida, sobretudo, é que a melhor coisa que pode existir é ser servo de Deus. Ter o Senhor como soberano sobre nossas vidas, como seu patrão. É disto que nós estamos falando nesta noite. Então, queridos, o que eu quero dizer é que a razão, como eu estava dizendo, a razão de Deus atender às orações é quando nós temos Ele como nosso patrão, como nosso Senhor. Eu lembro que antigamente, e isso me vem à mente agora, há alguns anos tinha uma empresa aqui em Campina Grande chamada Candi. Não sei quantos lembram, quantos são dessa época? Pronto, esses que são dessa época a gente vai orar, porque a gente está bem pertinho de ir para a glória.
Lá na Cande, tinha um diretor que já faleceu, já está na glória, que era meu amigo, e eles resolveram que iriam conseguir o certificado ISO 9000, que é um certificado de excelência. E aí eles trouxeram as pessoas lá da Suíça para ministrarem cursos, e eles ministravam os cursos, e depois que ministravam, as pessoas tinham que colocar em prática aquilo que aprendiam, e eles iam embora. 6 meses depois eles voltavam para ver se a coisa estava andando como eles tinham ensinado. E quando a empresa chegava no nível que eles tinham ensinado, ela estava apta a ser certificada com o ISO 9000, que aquilo significava dizer: pode comprar os produtos dessa empresa, que são produtos de excelência. Pois bem, quando eles chegavam lá na empresa, muitas vezes eles iam logo no diretor e conversavam com o diretor e faziam muitas perguntas ao diretor, e esperavam, obviamente, que as respostas fossem em linha com aquilo que eles haviam ensinado. E depois que eles entrevistavam o diretor, eles iam andar na fábrica para ver se na fábrica estava acontecendo exatamente aquilo que o chefe havia dito. E não só isso, eles pegavam qualquer operador de máquina, qualquer responsável pela higienização, chamavam ele no canto e faziam as mesmas perguntas que haviam feito ao diretor, e esperavam que as respostas fossem as mesmas. E quando a empresa estava nesse nível, todo mundo falando a mesma linguagem, ela estava apta a ser certificada com qualidade de excelência. Aí você diz: o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que quando nós aprendemos, se nós quisermos ter uma vida de excelência, uma vida que verdadeiramente agrade ao Senhor e que seja digna de receber respostas do Senhor, nós temos que falar a mesma linguagem do chefe. Temos que falar a mesma linguagem de Deus. Temos que, a palavra dele deve prevalecer na nossa vida. Temos que andar em linha com a palavra dele, em obediência à palavra dele. Quando fazemos isso, então certamente nós não estamos aptos a ser certificados pela ISO, mas pelo céu, o certificado de qualidade total que existe no céu. Então, quando o povo se rende ao Deus eterno, ele age de forma que não deixa dúvidas de que a ação foi obra dele. Nós não temos dúvidas. Tem gente que fica pensando: será que isso é de Deus? Não é. Queridos, quando Deus age, nós sabemos perfeitamente quando nós estamos de acordo com a vontade dele, e sabemos que a voz dele não há confusão. Certa feita, eu e Débora, que não pôde vir, eu prometi ao pastor Bosco que ela viria, mas tinha um compromisso na igreja, não pôde vir nesta noite. Eu e Débora fomos dirigir uma reunião de casais numa residência aqui na saída para Massaranduba, e era véspera do Dia dos Pais. E eu falei o seguinte: Débora, vamos levar um presente e vamos fazer uma dinâmica para dar para algum dos pais que ganharem a dinâmica, acertarem tudo, já que eu não tenho condição de dar presente a todos, mas pelo menos a um a gente vai dar. E a gente levou uns pedaços, umas tiras de pano, e chegamos lá, tinha a sala, tinha móveis na sala, claro, mesa de centro, cadeiras, muitas cadeiras que colocaram, e aí nós vendamos os olhos dos maridos e dissemos: olha, é o seguinte, vocês vão andar por aqui da sala, todos vocês, e se alguém não bater em ninguém, nem bater em móvel nenhum, vai ser o vencedor, e aí você vai ganhar o prêmio. E aí, como é que vocês vão andar? As mulheres de vocês vão orientar vocês. Agora imaginem, meus amados, 10 mulheres dentro de uma sala, todas gritando ao mesmo tempo: vai para a direita, vai para a esquerda, ninguém entendia nada, era uma barulheira só vocês vendo a barulheira que era. E no final um deles não bateu em ninguém, e eu perguntei a ele: Valdir, como foi que você conseguiu andar por aqui sem bater em ninguém? Ele disse: minha mulher estava me orientando. Mas como, meu amigo? Eu não entendia a voz de ninguém, era uma barulheira medonha. Ele disse: meu amigo, eu sou casado com ela faz 10 anos, eu conheço a voz dela. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando nós conhecemos a voz de Deus, quando nós andamos com Ele, o coração pode falar, as pessoas podem falar, mas nós conhecemos quando Deus fala aos nossos corações. Nós não temos dúvida, nós sabemos que é Ele quem está fazendo, é Ele quem está mandando, e aí nós podemos fazer, porque com certeza nós vamos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos. Nunca mais, durante a vida de Samuel, os filisteus vieram ao território de Israel, diz o verso 12 mais 1.
A ação de Deus foi tão contundente, meus amados, que os filisteus ficaram com medo de voltar ao território do povo de Deus enquanto Samuel esteve vivo. Sabiam que naquele lugar havia um líder que levava o povo à obediência a Deus, e sabia também que naquele lugar havia um Deus que reinava. Esta igreja chegou no ponto que chegou, não foi porque nós sejamos bons, cada um de nós sejamos bons. Chegou no ponto que chegou porque Deus estava levando ela. E por que Deus estava levando ela? Porque houve sempre um líder que esteve na dependência do Senhor. Por mais que tenhamos descoberto, às vezes tenhamos discordado em algum ponto, porque isso é natural, né? Por mais que muitas vezes não tenhamos compreendido, mas uma coisa é certa: se não fosse o Senhor cuidando da igreja, ela não teria chegado aqui. Se não fosse o Senhor orientando o pastor Bosco, não estaríamos aqui nesta noite. Quando Deus reina em um lugar, não há espaço para que o inimigo ataque. Quando Deus reina em um lar, não há espaço para que o inimigo ataque. Quando Deus reina em um trabalho, não há espaço para que o inimigo ataque. Uma das razões pelas quais muitas igrejas estão sucumbindo às armadilhas do inimigo de nossas almas é o fato de elas estarem buscando muitas vezes métodos de crescimento, estratégias de ação, modelos que se adequam à atualidade. No entanto, meus amados, conquanto eu não seja contrário às metodologias e estratégias, desde que elas sejam dadas por Deus, o único modelo que leva uma igreja ao crescimento é a obediência aos mandamentos do Eterno, o serviço a Ele e a submissão à vontade dEle. Não há outro. Não há outro. As estratégias são importantes, a metodologia é importante, mas se não houver a palavra de Deus como centro da mensagem, se não houver a obediência ao Senhor, se não houver o serviço a Ele, nada irá prevalecer. A igreja não é formada por quatro paredes, como nós sabemos. É formada por pessoas que devem se submeter ao Eterno. Ela deve reinar sobre a vida de cada um dos que frequentam a casa que lhe pertence, a casa que pertence ao Senhor. E aí sim, quando a igreja, que somos nós, cada um de nós, vive sob o reinado de Deus, a igreja, instituição, pessoa jurídica, cresce, se torna relevante, e o inimigo não é capaz de vencê-la. Jamais será capaz de vencê-la. Por fim, mas não menos importante, nós chegamos na narrativa que lemos no princípio. No verso 12 consta: então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, meus amados, como eu disse no princípio, significa pedra de ajuda. Samuel colocou aquela pedra para fixá-la como um marco de grande derrota dos filisteus, um marco de grande ação divina, para que se cumprisse aquilo que Moisés prescreveu antes de sua morte. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versos 20 a 25, Moisés fez uma prescrição que eu vou pedir permissão para ler para vocês. Diz assim: quando no futuro os seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Então, no futuro, o Samuel colocou aquilo ali para ser um testemunho daquilo que Deus havia feito. E no futuro, quando um pai passasse por aquela pedra, por exemplo, e o filho poderia lhe perguntar: que pedra é esta? Que monumento é este? E aí ele, o pai, teria a oportunidade de relatar o grande feito do Senhor no dia no qual o Senhor livrou o povo de todo o poderio bélico dos filisteus. E aí estaria se cumprindo aquilo que Moisés prescreveu. A pedra era um testemunho da grande vitória divina.
pois Deus, e somente Ele é que deveria ser glorificado. Não era o povo, não eram os soldados, mas era Deus que deveria ser glorificado. A prescrição de Moisés era para que Deus fosse sempre lembrado e assim fosse glorificado. E a igreja existe nos dias atuais, meus amados, para manter vivas as lições bíblicas, o culto a Deus, a obediência aos seus mandamentos, a submissão ao Eterno e revelar o poder que Ele tem sobre tudo. Vimos aqui nesta noite o testemunho do nosso amado irmão ali, quando ouviu Afonso Augusto cantando, e aí foi trazido de volta ao aprisco, porque só quem pode fazer isso é o poder de Deus, por meio do seu Santo Espírito. O maior poder que pode existir na igreja, meus amados, embora todos os milagres sejam tremendos, mas o maior poder que pode existir é tirar alguém da perdição eterna e trazer para o reino da luz. E isto só é possível quando nós estamos andando de acordo com a palavra do Senhor. Neste ponto eu quero deixar claro que não estou falando do poder que Deus tem de curar e nos fazer prosperar, porque todos nós temos conhecimento desse poder. Isso é básico. Aliás, há muitos que nem são evangélicos e alardeiam isto, não é? Eu estou falando do poder de salvar o pecador, daquele poder que, motivado por graça e misericórdia, alcança os perdidos, e sem que eles façam absolutamente nada, a não ser crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e salva da perdição eterna. Porque o que foi que nós fizemos para estar aqui? Nós não temos mérito nenhum, a realidade é esta. Como igreja, nós devemos viver uma vida de obediência ao Senhor, servi-lo com todas as nossas forças e amá-lo com todo o nosso ser. Fazendo isso, nós seremos como marcos, como pedras que testemunham que só chegamos até aqui porque o Senhor nos tem ajudado. A igreja é um marco, é a pedra que testemunha o que Deus pode fazer e o que Deus tem feito em meio a essa sociedade corrupta que nós vivemos. Infelizmente, vivemos uma sociedade que cada vez mais tem corrompido os valores morais, tem corrompido todos os preceitos que estão esculpidos na palavra do Senhor. Então, para caminhar para o final, eu já disse, é a segunda vez que eu digo que vou caminhando para o final. Da análise do texto, nós podemos extrair algumas lições para nós nesta noite. A primeira delas, e aí eu me refiro ao pastor Bosco, ele está completando 50 anos de ministério, 74 anos de vida, e nesta ocasião sendo jubilado por iniciativa dele próprio, né? Como nós vimos desde ontem, ele deixa um legado de realizações. Vidas foram salvas por intermédio do seu ministério. Muitas pessoas professaram a fé por meio do batismo por ele administrado. Vimos aqui o testemunho da irmã Shirley, dizendo que chegou aqui adolescente e foi acolhida pelo pastor. Lares foram formados a partir de uma cerimônia realizada por ele, entre tantos exemplos que poderíamos dar. No entanto, nada disso teria sido feito, podem ter certeza, absolutamente nada teria sido feito se o Senhor não lhe tivesse ajudado. E com certeza 50 anos depois ele pode dizer: até aqui me ajudou o Senhor. A igreja, por sua vez, deverá seguir daqui para frente sem o pastor Bosco, e isto traz uma lição para nós com base no texto que nós lemos. Mesmo que ele continue ajudando como membro, não estará mais pastoreando a igreja, como ele já falou. Ainda assim, a igreja deverá continuar firme, pois não pertence, nunca pertenceu ao pastor Bosco, nunca. Ela pertence e continuará pertencendo ao Senhor. Portanto, como o pastor Bosco, ela também, a igreja, pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E não apenas dizer isso, se ele, o Senhor, a trouxe até aqui, continuará ajudando-a para que os seus propósitos, os propósitos dele, sejam cumpridos. Afinal, conforme consta lá no livro de Jó, no capítulo 42, verso 2, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, nenhum deles. Por fim, de novo, mas não menos importante, embora não exista a prática de se colocar marcos
como na época de Samuel, e embora a pedra que ele colocou chamando-a de pedra de ajuda não esteja mais naquele local, ninguém sabe nem qual é o local e ela não mais está lá, a história foi registrada para que nós soubéssemos que naquele dia o Senhor, por meio do ministério de Samuel, deu um grande livramento ao seu povo. Nós só estamos falando disto porque ficou registrado. Nestes dias, e aí eu volto a falar sobre o pastor Bosco, se encerrou o ministério do pastor Bosco, que foi jubilado aqui na igreja. Muitos podem dizer, foi no ministério do pastor Bosco que meu pai se converteu, e por isto minha família toda é crente hoje. Foi no ministério do pastor Bosco que eu aprendi a gostar dos embaixadores de Sião, que foi o primeiro baterista teste, vamos dizer assim. Foi no ministério do pastor Bosco que aconteceu isto, aquilo ou aquilo outro. Mas o fato, queridos, é que ministérios não se fazem de forma solitária. O pastor Bosco não chegou até aqui sozinho. Nós vimos aqui muitos dirigentes de congregações, oficiais, líderes de departamentos que estiveram somando forças com eles, foram instrumentos para que o Senhor agisse nesta igreja. Então cada um de vocês, sob a liderança do pastor Bosco, serviram de instrumentos para isto. Então o que eu quero dizer é que cada líder, o pastor Júnior, cada pastor, o pastor Levi, todos os demais que têm ajudado o pastor, todos devem se alegrar porque tiveram a oportunidade de serem usados pelo Senhor e construírem esse marco para as gerações futuras. Um dia, quando alguém for contar a história dessa igreja, certamente irá passar por todos estes marcos, pelo pastor Bosco e por todos os demais. E assim como a história de Samuel está aqui para que nós leiamos e sejamos edificados nela, muitas das vidas de vocês, da história da vida de vocês, vai servir para edificar gerações futuras. E é por esta razão que nós devemos cada vez mais depender do Senhor. Não devemos querer fazer isto porque somos os sábios, os inteligentes, os capacitados, os habilidosos, até porque sem o Senhor não somos nada. Se nós podemos ser alguma coisa, se podemos nos gloriar de alguma coisa, fazendo minhas as palavras de Deus, devemos nos gloriar na cruz de Cristo, que foi quem nos alcançou, que foi lá, derramou o seu sangue, para que nós nesta noite pudéssemos estar aqui. A minha oração, meus amados, é que Deus continue a abençoar a igreja, continue a abençoar o pastor Bosco agora, que está, vamos dizer assim, como o pastor Calvino disse, até porque jubilar significa aposentar, então que está aposentado do ministério, mas crente nunca se aposenta, a realidade é essa, pode se aposentar da igreja, mas Deus vai continuar usando. Mas a minha oração é também que a igreja continue a depender do Senhor, a buscar no Senhor, a esperar no Senhor e a saber que pertencendo ao Senhor, o Senhor jamais a desamparará. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco, esperando nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Mas nesses instantes finais eu quero lembrar a todas as famílias, a todos os casais, para participarem do 14º Congresso Nacional de Casados no Senhor, promovido pela Igreja Evangélica Congregacional de Diamantina. A realização deste evento será nos dias 30 de outubro a 1º de novembro. Você não pode perder. Marque em sua agenda. Procure entrar em contato com o pastor Orlando, da Igreja Congregacional de Diamantina, ou com o irmão Alessandro, e você garantirá a sua vaga. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos nos reencontrar amanhã, mas você vai ficar agora com a cantora Jaqueline, que esteve abrilhantando o louvor durante a realização do nosso jubilamento, e foi uma reunião gostosa, agradabilíssima, em que nós deixamos para você que não participou esse momento de louvor e de adoração, e até amanhã, se Deus quiser. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tu, é imensa criação, a terra e o mar,
a terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma louva, então minha alma canta. Grandioso és tu, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, que ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti. Louvamos a ti, Senhor, com o nosso ser, com o nosso coração. Nós queremos declarar que tu és grande. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhastes transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando,
grande